Hora de falar sobre Abel Ferreira, impressionado com a estreia de John Arias. O atacante colombiano, contratado por 25 milhões de euros, atuou nos 3 minutos finais da vitória por 4-0 contra o Capivariano. Tempo suficiente para que ele sofresse um pênalti que acabou sendo convertido pelo atacante, pelo meio-campista Andrés Pereira. O Vitor Roque teve grande atuação, dois gols. O Palmeiras se comportou razoavelmente bem, mas venceu com folgas. E depois da partida, o Abel Ferreira foi perguntado sobre o John Arias e disse, abre aspas, quero agradecer a presidente por contratar um jogador desse nível. Fica muito mais fácil de trabalhar quando você tem jogadores com qualidade. Vocês viram a calma do Arias dentro de campo? Mesmo com pouco tempo, o Arias já deixou excelente impressão. E a julgar pelo péssimo jogo do Maurício mais um na temporada, não vou ficar surpreso se para a partida de semifinal do Campeonato Paulista o Arias já começar como titular. Verdão que confirmou que o jogo acontecerá no Allianz, acontecerá na Arena Barueri. O Allianz segue tendo seu gramado trocado, só deve receber uma partida numa eventual final de Campeonato Paulista, antes de enfrentar o adversário na semifinal, que será na casa do Palmeiras. Isso já é líquido e certo. O Verdão ainda tem um confronto contra o Fluminense, marcado também para a Arena Barueri, onde o Palmeiras não perde há 8 jogos. Hora de falar sobre o Palmeiras e o pedido de licença de um dos principais aliados de Leila Pereira no Verdão, João Carlos Mansur, conselheiro com a maior votação na última eleição do CD Alviverde e membro do COF, um dos principais pilares da Leila em sua administração, pediu licença por 3 meses, tanto do COF quanto do Conselho Deliberativo. Ele vinha sendo muito cobrado internamente dentro do Palmeiras por conta de investigações relacionadas à fraude financeira e crimes no setor de combustíveis que miram a REAG Investimentos. O Mansur é dono da REAG, que se envolveu em uma série de escândalos e problemas recentemente. Ele havia sido, como eu contei, o conselheiro mais votado em 2025, 168 votos. O que isso interfere no dia a dia do clube? Pro torcedor do Palmeiras que só se liga em futebol, quase nada. Mas dá para dizer que é mais uma pequena derrota da Leila Pereira, politicamente, lembrando que ela vinha tentando emplacar um terceiro mandato, mas as principais lideranças alviverdes se mostraram extremamente contrárias à ideia. A saideira sobre o Verdão: José Roberto Lamáquia, marido de Leila Pereira e palmeirense fanático, postou num grupo de WhatsApp de conselheiros uma imagem do Abel Ferreira na frente da sede da Mancha. É óbvio que é uma imagem montada, como o Abel cobrando a Mancha Verde por mais um tropeço da uniformizada no Carnaval. Vale a lembrança de que a Mancha ficou apenas na 3ª colocação da 2ª divisão do Carnaval Paulista, não conseguindo voltar para a elite do Carnaval Paulista. Hora de falar sobre o Palmeiras. Flaco Lopes será alvo de proposta grande do futebol espanhol na metade do ano. O interessado é o Atlético de Madrid, que chegou a procurar o Verdão em janeiro, demonstrando a intenção de contratá-lo. Na oportunidade, Leila Pereira nem quis abrir conversas. Só que a tendência é que Julián Álvares, atacante que pertence ao Atlético de Madrid, seja negociado até julho. E o alvo escolhido pelo Atlético de Madrid é outro argentino, justamente o Flaco Lopes. Atacante que tem evoluído bastante com a camisa alviverde. A parceria com Vitor Roque fez dele um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na temporada passada, e a coisa prossegue em 2026, 10 partidas com 5 gols e 3 assistências. Vale a lembrança de que o Flaco havia sido comprado em 2022 por 9,5 milhões de euros. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras: qual seria um valor justo para a venda do Flaco Lopes? Você gosta dele? Não gosta? Tem já em mente um substituto? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Beleza? Preciso te atualizar agora sobre Luiz Henrique. Para repercutir uma informação do jornalista Alexandre Silvestre, ele garante que o Palmeiras fez proposta oficial para comprar o Luiz Henrique do Zenit. Essa oferta teria acontecido antes do acerto com John Arias, comprado do Wolverhampton por 25 milhões de euros. Também, segundo Alexandre Silvestre, proposta feita pelo Palmeiras ao Zenit pelo Luiz Henrique foi de 29,2 milhões de euros. Estamos falando de 179 milhões de reais. O problema é que o Zenit só toparia negociar o atleta por 40 milhões de euros ou 245 milhões de reais. Palmeiras não confirma as tratativas pelo Luiz Henrique. E dá para cravar que com a chegada do Arias está completamente descartada uma operação desse tamanho. Luiz Henrique, que pertencia ao Botafogo, chegou a jogar pela seleção e foi comprado pelo Zenit por 33 milhões de euros.
temporada atual de 17 jogos, 2 gols e 2 assistências. Dá para dizer que o Luiz Henrique não brilha como se imaginava quando de sua transferência para o futebol russo. Você, palmeirense, gostaria do Luiz Henrique ou prefere um zagueiro? Ou ainda acha que um volante é mais necessário? Já usa o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Descobri qual o clube paulista que tentou tirar Alan Barcelos do São Paulo. Me refiro ao treinador, que foi campeão da Copinha do ano passado e vice nesse ano. E que está sendo preparado para assumir, num futuro não tão distante, o cargo de treinador principal da equipe profissional. Pois bem, o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, deu uma entrevista ao canal Tricolaços e contou que o Alan Barcelos teve seu contrato renovado no São Paulo até dezembro de 2027, depois de sofrer assédio de um rival da capital. Entrei em contato com uma fonte importante no São Paulo e essa pessoa assegurou que o interessado era o Palmeiras. Muito preocupado com a possibilidade de perder um dos seus mais promissores funcionários de Cotia, São Paulo estendeu o vínculo de dezembro de 2026 até dezembro de 2027, concedendo-lhe um aumento salarial e também promovendo ele ao cargo de auxiliar técnico fixo da equipe principal. Repito, o Alan Barcelos será preparado para assumir num futuro não tão distante o time de cima. Treinador que também foi alvo de propostas do Galo e do Bahia para assumir o Sub-20. Só para completar, contar que ele chegou ao São Paulo em 2022 e passou por praticamente todas as categorias de base. Sub-13, 14, 15, 16, 17 e Sub-20. E essa história de que Alan, atacante do Palmeiras, tem tudo acertado para virar reforço do Liverpool depois da Copa do Mundo. O jornalista Robson Morelli foi quem trouxe essa informação, que repercutiu bastante entre torcedores do Palmeiras nas redes sociais. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do staff do Alan e uma pessoa do Palmeiras para entender em que pé está essa história. Essa pessoa do staff do Alan assegura que não há nenhum acordo fechado com o Liverpool ou com qualquer outro clube do mundo, embora existam vários interessados. Já a fonte do Palmeiras assegura que o clube recusou proposta recente do Napoli, oferta que chegaria a 35 milhões de euros, e não existe nenhuma negociação no momento. Vale a lembrança de que as principais ligas da Europa estão fechadas. Janela de transferências por lá só reabre na metade do ano. E para o Palmeiras não seria negócio vendê-lo agora, imaginando que o Alan pode se valorizar daqui até a metade do ano. Atleta de 21 anos, com 10 jogos e 2 gols na atual temporada, contrato até dezembro de 2029. Na temporada passada, 54 jogos, 3 gols e 6 assistências. O sonho do Palmeiras é vender o Alan por pelo menos 50 milhões de euros. E essa história de que Abel Ferreira foi sondado para treinar o Tottenham, justamente o time inglês que já está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Informação que eu tenho é completamente diferente, quero trazer todos os pontos para você tirar sua própria conclusão. Pois bem, o Abel teria sido sondado pelo Tottenham antes da demissão de Thomas Frank, mas por opção do treinador, ele teria ficado no Palmeiras. Vale a lembrança de que desde a renovação do seu contrato com o Verdão, o Abel não tem mais multa e pode sair a qualquer momento. A informação que eu tenho é de que não houve nenhuma consulta do Tottenham. Pelo contrário, o Hugo Cajuda, empresário que representa o Abel, tem procurado o Jorge Mendes. Esse sim, um empresário grande, reconhecido e respeitado nos principais clubes do mundo, para pedir uma ajuda na recolocação do Abel em um clube importante do futebol europeu. Apenas com o Hugo Cajuda vai ser difícil imaginar que o Abel consiga ser alvo de clubes importantes. Em geral, esses times grandes, especialmente da Inglaterra, da Itália e da Espanha, têm relações com empresários. E esses empresários acabam tendo mais facilidade em colocar seus treinadores. Com a possibilidade de uma parceria com o Jorge Mendes, Hugo Cajuda e Abel entendem que estarão mais disponíveis no mercado. Mas, Nicola, então quer dizer que o Abel quer sair do Palmeiras? Não. O Abel quer ser consultado, quer ser procurado, quer ser lembrado por times importantes, algo que não tem acontecido. Primeiro porque o resultado no futebol brasileiro repercute muito pouco na Europa. Depois, porque seu empresário é pequeno para o futebol europeu. Vale a lembrança de que o Hugo Cajuda tem uma série de técnicos com nome em Portugal, entre eles, por exemplo, Arthur Jorge e Leonardo Jardim, mas são técnicos hoje excluídos do rol dos grandes clubes no futebol europeu. Só para completar, registrar que Andrés Pereira não foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva por conta de ter atrapalhado, estragado a grama na marca da Cal
Imaginamos que isso tenha sido decisivo no pênalti desperdiçado por Memphis Depay no clássico recente disputado entre os times. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.